Agora, 3h18, de volta com o Estúdio CBN, a gente fala agora sobre direito do consumidor. Isso porque muitas farmácias exigem o CPF na hora da compra para justificar descontos que são oferecidos aos clientes. Mas será que isso é permitido mesmo? Quem vai responder pra gente é o Dr. Stefano Ribeiro Ferri. Ele que é especialista em direito do consumidor e membro também da Comissão de Direito Civil da OAB aqui de Campinas e fala conosco ao vivo. Oi, doutor, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, doutor, é muito comum, né, na hora da compra, seja pessoalmente ou online também nos sites das farmácias, né, a exigência do CPF para conseguir ali algum tipo de desconto ou mesmo para efetuar a compra, né? Afinal de contas, isso é permitido ou o cliente pode se negar a fornecer essa informação? Olha, a resposta para a gente saber se é permitido ou não depende, né? Então, sempre que uma farmácia for exigir o CPF do consumidor, primeiro, tem que ficar expresso o consentimento, né? Ele precisa concordar com aquilo de forma livre e transparente e ele tem que saber a finalidade daquilo. Ou seja, por que a farmácia está pedindo aqueles dados pessoais e qual vai ser a utilização. É o ônus da empresa comprovar que preenche esses requisitos, né? Mas o que a gente vê na prática, quantas vezes as pessoas não chegam na farmácia para adquirir um medicamento e o atendente simplesmente só pede o CPF, né? Então, sim, não tem uma explicação, não tem nada e a pessoa muitas vezes acaba se sentindo compelida a fornecer aquele dado, porque ela sabe que se não passar não vai ter acesso ao desconto, né? Então, tem sempre que reparar se a empresa cumpriu os requisitos legais, se não, pode ficar constatado assim a prática abusiva. Doutor Stefano, a gente tem grandes redes aí de farmácias que pedem o CPF para dar o desconto para quem tem o cartão da própria farmácia, né? E também para quem tem convênio médico, né? Muitas vezes acaba obtendo desconto no medicamento, claro, apresentando o CPF, exatamente por causa desse cadastro que eles têm. É obrigatório em algum lugar, pelo Código de Defesa do Consumidor, que quem não tem esse plano de fidelidade, vamos dizer assim, seja obrigado a apresentar o CPF para ter o desconto? Não há obrigatoriedade, né? O que a gente vê é simplesmente uma prática comercial das farmácias, mas que a depender do caso pode ser sim abusiva. Então não é razoável, né, que uma pessoa que exerça o seu direito de resguardar um dado pessoal, ela seja impossibilitada de acessar uma condição mais favorável do que aquela pessoa que simplesmente aceita essa condição. E para analisar se a prática vai ser abusiva ou não, é importante a gente considerar sempre a realidade social do Brasil, né? Então hoje as pessoas já estão com seu poder de compra prejudicado. A gente tem a inflação, os medicamentos estão altos. Quando ela fica sabendo que se ela fornecer um dado pessoal, ela vai ter acesso a um desconto, no meu entendimento, aquele consentimento ele está viciado, né? Porque a pessoa não está fornecendo o dado de livre e espontânea vontade. É para ter uma condição melhor da compra. Então, esse eu acho que é um ponto fundamental e algumas empresas acabam explorando essa vulnerabilidade, né? O que acontece também algumas vezes, né, doutor, são aqueles descontos que são oferecidos diretamente pelos laboratórios, né? Isso tanto online quanto também na loja física, nas farmácias, de fato. O laboratório ele pede o seu CPF, pede um cadastro para dar um desconto especial que é daquele laboratório. Nesse caso, isso é permitido, porque daí se não fornecer não consegue mesmo desconto, né? Exato. Nesse caso, vai ser permitido desde que preenchidos aqueles requisitos que nós conversamos. Então, se o consumidor, né, ele for informado do porquê que aqueles dados vão ser utilizados, qual a finalidade, ele tiver de acordo, sim, é uma prática legal. Agora, é aquilo que a gente conversou, né? Na prática, ele vai fornecer as suas informações pessoais por livre e espontânea vontade ou por uma certa pressão? Isso que fica no ar, né? Mas não há um impedimento para que essas empresas façam essas práticas hoje. Então, como é que se constataria uma abusividade, por exemplo? Caso a caso, né? É uma situação que, a depender do que acontecer, desaguaria no judiciário. Você não tem uma lei específica dizendo qual prática é abusiva e qual não é. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela
garante que o CPF do comprador vai permanecer em sigilo? Porque a gente sabe, doutor Stefano, que já aconteceu muitas vezes, principalmente quando tem um paciente com uma doença grave e tal, tem pessoas que conseguem de algum lugar no hospital o número, o CPF dessa pessoa para tentar aplicar golpe nos familiares, né? Então eu queria saber, porque a gente tem, por exemplo, o INSS que está dando tanto problema agora, que os números de telefones dos aposentados ficam disponíveis para qualquer um. Então eu queria saber, no caso das farmácias, como é que funciona essa questão da proteção de dados para quem fornece esse CPF. É um muito bom ponto. Sempre analisando a questão pela LGPD, qual é a responsabilidade da empresa? Primeiro é a mesma do CDC, no sentido de informar o consumidor o que vai ser feito com aquela informação, né? Qual a finalidade, e uma outra responsabilidade é o resguardo dessas informações, né? Porque hoje os dados pessoais, eles viraram um ativo muito valioso que as empresas usam para campanhas de marketing, né? Muitas vezes até vendem esses dados, a depender do caso. Então elas são responsáveis por cuidar disso e até eventualmente por vazamentos, sejam eles intencionais ou não, né? Então, uma preocupação da área da saúde é que, hipoteticamente, por exemplo, vamos imaginar um caso em que uma rede de farmácias acabe compartilhando dados sensíveis dos consumidores para os planos de saúde, por exemplo, né? Então existe esse receio de que uma pessoa idosa que tenha comprado muitos medicamentos na farmácia recentemente, ela tenha, quem sabe, um plano de saúde cancelado, né? Depender do risco. Então, existe um receio em relação ao compartilhamento desses dados indevidamente, né? Os dados só podem ser compartilhados, vamos supor que o cliente aceitou em fornecer os seus dados para a farmácia. Esses dados só podem ser compartilhados pela farmácia com terceiros com autorização expressa do consumidor. Inclusive, é direito dele também a exclusão desses dados. Se ele hoje oferece o CPF e daqui a um mês, por exemplo, muda de ideia, ele pode pedir a exclusão dos seus dados do sistema da farmácia. Perfeito. Doutor, existem estratégias de marketing, né? Como o senhor comentou, então por isso é interessante para as empresas conseguir ali dados pessoais dos consumidores, né? E-mail, telefone, para que a gente receba aqueles informativos, SMS, né? Que são publicitários, mas se existe essa proibição, né? Em relação aos vazamentos de dados, por que é tão interessante para as empresas terem informações como o CPF, por exemplo, do consumidor? É muito interessante como as informações pessoais hoje se transformaram literalmente em um ativo comercializável, né? Então, quem nunca realizou uma compra online, por exemplo, não colocou lá o seu telefone ou mesmo um e-mail e logo na sequência não começou a receber propagandas direcionadas. Então, tudo isso hoje é utilizado para tratar e para desenhar um perfil do consumidor, né? Com base nas suas vontades, ao que ele compra. E tudo isso é verificado por meio dos dados pessoais, né? Então, por isso que existe sim essa preocupação tão grande com a comercialização desses dados, né? Que é vedada se não houver autorização expressa do consumidor. E não só falando das questões financeiras, de estratégias de marketing, mas isso pode sujeitar as pessoas a golpes virtuais, né? Então, pessoas idosas, por exemplo, que utilizam a farmácia e tem seus dados vazados para terceiros criminosos, elas ficam expostas a vários tipos de golpes virtuais. Então, existe sim uma preocupação muito grande, por isso essa vedação da lei. Bom, informações esclarecedoras com o Dr. Stefano Ribeiro Ferri, ele que é especialista em direito do consumidor e membro da Comissão de Direito Civil da OAB Campinas, falando conosco. Doutor, muito obrigada, viu, pelas explicações. Boa tarde, bom trabalho para você. Boa tarde, um abraço a todos. Muito obrigado. 13h27.